Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 25. Diz assim: Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. E contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne e as paixões, com as paixões e as concupiscências. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, o apóstolo Paulo aqui, orientando aos irmãos sobre conduta, sobre as características que todo cristão deve ter nas suas práticas, nas suas ações, nas suas condutas perante a sociedade, perante o seu modo de viver. Ele fala que o cristão tem dentro dele o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem um fruto. Fruto nós sabemos que é o resultado final da árvore. O resultado final da árvore é o fruto. O primeiro resultado da árvore, ela começa com uma semente, e a semente jogada, lançada na terra e germinada, ela nasce um caule, uma plantinha, e da plantinha crescem os galhos, e assim vai indo sucessivamente as folhas, os ramos, e o final dela é o fruto. E é algo para alguém experimentar. A árvore dá o fruto, não é para ela própria experimentar, é para alguém experimentar. Então o fruto dentro de nós é como a árvore. O resultado final já está dentro de nós e precisa ser expressado. É como você vai fazer um bolo. Você precisa dos ingredientes. Precisa de uma farinha, precisa de um fermento, ovos, uma essência do que você quiser, um sabor de baunilha ou suco de laranja, o que quer que seja o sabor. E você precisa misturar aquilo bem e levar ao forno. Depois de um certo tempo você tira e pum, tá pronto o bolo. O resultado final da mistura da massa com os ovos, com fermento, a essência, o resultado final é o bolo. Então, o fruto do Espírito Santo é o resultado dentro de nós, do Espírito Santo, que está dentro de nós. Amor, existe o amor dentro de nós, existe a alegria, existe a paz, existe a paciência, existe a benignidade, existe a bondade, existe a fé, existe a brandura, existe a temperança, que é o domínio próprio, existe a misericórdia, existe a caridade, existe a obediência. Tudo isso existe dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós dissermos que somos cristãos, se nós afirmamos que somos filhos e filhas de Deus, então a essência de Deus habita dentro de nós, vivo dentro de nós. E nós, como que somos, nós temos que ter essas referências em nossas atitudes. Temos que ter referência de amor, temos que ter referência de alegria, temos que ter referência de paz, temos que ter referência de paciência, de benignidade, de bondade, de fé, de brandura, de domínio próprio, de caridade, de obediência. Temos que ter essas referências, essas características em nossas ações, em nossas atitudes, em nossa conduta. E ele fala, porque aqueles que são de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, ele nos comprou com o sacrifício dele na cruz, ele nos comprou com sangue precioso, foi um alto preço pago. Nós temos um dono. A Bíblia nos afirma também que nós fomos comprados com sangue precioso. E se nós fomos comprados com sangue precioso, nós temos um dono, que é Cristo Jesus. E esse dono quer que nós vivemos com essas características, demos esse resultado de amor, de alegria,
paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, mansidão, temperança, domínio próprio, caridade, bondade, misericórdia, obediência. E ele fala aqui, porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências da carne. Crucificar é matamos. Não queremos mais essas práticas. E ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, viver pelo Espírito, é viver com essas referências, com essas características, expressando elas, colocando, externando ela, servindo para alguém isso, servindo amor, servindo alegria, servindo paciência, servindo benignidade. Lembra da árvore? A árvore dá o fruto, mas o fruto não é para a própria árvore, o fruto é sempre para alguém ir lá que colhe da árvore. E alguém experimenta daquele fruto. Então, esse fruto do Espírito Santo que há em nós serve para nós servirmos para o próximo. Por isso que o segundo grande mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos é servir essas características, essas referências do Espírito Santo que está em nós. Já habita em nós. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. E ele tem que expressar essas características, esse fruto, como resultado final nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa conduta. Que o Espírito Santo de Deus venha refletir em você todas essas características. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Que você frutifique o amor, a alegria, a paz, a esperança, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a paciência, a temperança, o domínio próprio, andando sempre no Espírito Santo, mantendo essas características, essas condutas com essas ações. Amém.